Quando eu era menor, costumava assistir Bob Esponja todos os dias depois da escola. Um dia, acordei de madrugada, com a TV ligada sozinha no canal de desenhos. Estava passando Bob Esponja, mas algo estava errado. O episódio não tinha abertura, não havia música, apenas o fundo do mar, parado, silencioso. A fenda do biquíni parecia vazia, como se todos tivessem desaparecido. Bob Esponja apareceu andando lentamente, com um sorriso congelado no rosto. Seus olhos não piscavam. Ele entrou no Siri Cascudo, que estava completamente escuro. O silêncio era tão grande que dava para ouvir um chiado baixo, como se algo estivesse sussurrando. Então, Bob olhou diretamente para a câmera. O sorriso dele começou a esticar, ficando largo demais, impossível. A tela escureceu por alguns segundos e voltou mostrando apenas o rosto dele, bem próximo, com os olhos vazios. Uma frase apareceu escrita de forma tremida: "Vocês ainda estão rindo?" A imagem piscou e por um instante vi todos os personagens parados, olhando para a câmera. Patrick, Lula Molusco, seu siriguejo, todos com expressões vazias, como bonecos quebrados. A TV desligou sozinha. No dia seguinte, procurei o episódio. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Não estava em lugar nenhum. Mas até hoje, sempre que assisto Bob Esponja tarde da noite, tenho a sensação de que alguma coisa está esperando o momento certo para voltar. O som no fundo do mar. Existia um rumor entre fãs de Bob Esponja sobre um episódio escondido chamado Silêncio no Abacaxi. Diziam que ele só aparecia se a TV ficasse ligada sem ninguém assistindo. No episódio, Bob Esponja acordava animado, como sempre, mas não falava nada. Nenhum personagem falava. Não havia trilha sonora, apenas o som do mar, lento e repetitivo. Bob saía de casa e andava pela fenda do biquíni. As lojas estavam abertas, mas vazias. Patrick estava parado em frente à sua pedra, olhando para o chão. Quando Bob se aproximava, Patrick levantava a cabeça lentamente. Seus olhos estavam normais, mas sua boca se mexia, como se estivesse falando algo sem som. Bob parecia perceber algo errado. Ele levava a mão à cabeça como se estivesse ouvindo um barulho que ninguém mais escutava. Um som grave começou a tocar, quase imperceptível, ficando mais alto a cada cena. No Siri Cascudo, Lula Molusco aparecia limpando o balcão, repetindo o mesmo movimento sem parar, como se estivesse preso em um loop. Bob tentava chamar sua atenção, mas não saía nenhuma voz. Então, a tela escurecia. O episódio terminava com uma frase simples, escrita em branco: "No fundo do mar, o silêncio grita." Algumas pessoas juram que, depois de assistir a esse episódio, passaram a ouvir um som baixo quando o desenho ficava em silêncio. Outros dizem que não conseguem mais assistir Bob Esponja sem sentir que algo está observando. Talvez seja só imaginação, ou talvez o silêncio ainda esteja lá. O último turno de Lula Molusco. A fenda do biquíni nunca dormia de verdade. Mesmo quando as luzes se apagavam e o mar ficava quieto, havia sempre um zumbido distante, como se o oceano respirasse. Lula Molusco odiava aquele som. Era quase meia-noite quando ele fechou a porta do Siri Cascudo pela última vez naquele dia. O turno tinha sido pior que o normal. Bob Esponja estava animado demais. Patrick apareceu sem motivo algum e o senhor Siriguejo o fez limpar o mesmo balcão 3 vezes, só por garantia. "A arte não nasce aqui", murmurou ele, caminhando para casa. O céu estava estranho, escuro demais, sem estrelas marinhas, sem brilho, apenas um vazio pesado. Quando entrou em casa, algo estava errado.
O relógio da parede marcava 23h17. Lula Molusco tirou os sapatos, colocou o clarinete na mesa e suspirou. Foi até a cozinha, pegou um copo d'água e voltou para a sala. O relógio ainda marcava 23h17. Ele franziu a testa. Deve estar quebrado. Sentou no sofá e começou a tocar algumas notas no clarinete. A música ecoou estranha, como se o som fosse engolido pelas paredes. Não havia retorno, nenhuma reverberação. Silêncio absoluto depois da última nota. Então, toque, toque, toque. A porta. Lula Molusco congelou. Ninguém batia àquela hora. Bob Esponja? Chamou, já irritado. Nenhuma resposta. Ele se levantou devagar e abriu a porta. Não havia ninguém. Mas o corredor estava mais longo do que deveria. A casa parecia esticada, como se o espaço tivesse sido puxado. Ele fechou a porta rapidamente. O relógio agora marcava 23h17. O coração de Lula Molusco começou a bater mais rápido. Ele foi até o quarto, decidiu dormir. Precisava descansar. Aquilo era só cansaço. Deitou-se. Fechou os olhos. Abriu novamente. Estava de pé na sala. O relógio, 23h17. Não. Isso não é possível. As paredes começaram a suar. Não água. Algo mais espesso, escuro, escorrendo lentamente. O cheiro do mar ficou forte demais, sufocante. Então, ele ouviu. Risos. Não o riso do Bob Esponja. Era mais lento, mais grave, como se alguém estivesse tentando imitar felicidade sem saber como. O riso vinha de todos os cômodos. "Quem está aí?" gritou. As luzes piscaram. Quando voltaram, havia quadros novos na parede. Todos eram retratos de Lula Molusco, mas em cada um ele estava mais velho, mais torto, mais vazio. Em um deles, seus olhos estavam completamente negros. O riso parou. Silêncio. Então uma voz idêntica à dele sussurrou atrás. "Você também sente, não sente?" Lula Molusco se virou lentamente. Havia outro Lula Molusco ali. Mesmo rosto, mesmo corpo. Mas ele sorria. "Eu sou quem você se tornou quando desistiu, quando percebeu que ninguém nunca ouviria sua música." "Isso não é real", murmurou o verdadeiro. "É a coisa mais real que você já viveu." O chão começou a rachar, revelando um vazio infinito abaixo da casa. O relógio caiu e quebrou. Os números se rearranjaram, formando uma única palavra: eternidade. A cópia deu um passo à frente. "Aqui o tempo não passa. Não há Bob Esponja. Não há siriguejo. Não há esperança. Só você consigo mesmo." Lula Molusco gritou.